Pronto. Aula sendo gravada. Pessoal, então, nós já falamos, né, na unidade 1 sobre os tipos de conhecimento, abordamos sobre conhecimento de senso comum, conhecimento científico, histórico, filosófico. Né? Na segunda unidade, nós falamos sobre pesquisas, tipo de pesquisas, fichamento, resumo, resenha. Né? Foi até assunto para nossa avaliação, certo? E conforme nós aprendemos nessas unidades passadas, na 1 e na 2, para produzir um texto científico, para produzir, né, para se ter uma produção científica, além desses aspectos técnicos, nós temos que também analisar como é que vai se dar a comunicação científica, certo? Tem mais gente chegando aqui na aula, deixa eu adicionar aqui, pronto. Então, todo o conteúdo do trabalho, na verdade, todo o conteúdo que você pretende estudar, pretende analisar, é ele que vai dar consistência, é ele que vai dar robustez para o seu trabalho, né? Seja um projeto de pesquisa, seja um trabalho de conclusão de curso. E é essa robustez, é essa consistência que vai justificar o seu trabalho. Então, não adianta ter um trabalho todo ok, 100% nas regras, nas normas da ABNT, tecnicamente falando 100%. No entanto, o conteúdo ser um conteúdo pobre, né? Não ser um conteúdo bem avançado, bem detalhado, bem explorado, certo? Então, nessa unidade, nós já vamos começar a ter essa familiaridade com esse conteúdo, certo? E hoje, nessa aula especificamente, nós vamos identificar os principais paradigmas presentes nas ciências sociais. O que seriam, então, paradigmas? Né? Paradigmas, parâmetros. Né? Mais à frente, nós vamos aprender mais sobre esse conceito. Então, os conteúdos envolvidos nessa aula, né, é o quê? O que caracteriza as ciências sociais, que é a nossa área, e quais são os principais paradigmas destas, né? E a relação com o nosso processo de pesquisa. E para se elaborar um projeto de pesquisa, que eu vou até mostrar para vocês aqui um exemplo de um projeto de pesquisa que eu fiz, mas isso será nas próximas aulas, né? Quando a gente entrar na parte técnica. Vocês vão ver que para se elaborar um projeto de pesquisa tem que se ter ciência, tem que saber, tem que entender o que é o... Vinícius, Oi, licença. Graciela pediu pra citar ela aí. eu aceitei todo mundo aqui, não tem ninguém pendente não. Quem? Qual o nome? Graciane. Não, ela não entrou aqui ainda não. Peça ela para entrar novamente, Dávido, por favor. Pronto, então continuando, pessoal. Para se elaborar esse projeto de pesquisa, né, tem que se entender, né, requer o entendimento de que seja o conhecimento científico. O que é o conhecimento científico? Nós já falamos inúmeras vezes, inclusive foi até uma pergunta da nossa avaliação. Uma vez que esse tipo de conhecimento, esse conhecimento científico, ele se baseia em dados objetivos, na demonstração, na prova, na evidência, certo? Então, para se ter validade, o projeto de pesquisa ele tem que seguir esses objetivos. E projeto de pesquisa seria, então, a forma de se comunicar? Né? Sim, projeto de pesquisa é uma forma de comunicação na qual vocês, né, como pesquisador, vai expor o quê? Uma intenção investigativa. Perceba o nome, projeto de pesquisa, ainda não é a sua pesquisa. Então, no projeto de pesquisa, você vai mostrar uma intenção investigativa, certo? E que vai resultar, a depender da qualidade desse projeto, mais ou menos eficiente. Então,
a partir do projeto de pesquisa, que é uma intenção de investigar um determinado assunto, é que nós vamos saber a qualidade desse projeto, se ele vai ser suficiente ou não, eficiente ou não para a nossa pesquisa, certo? Então, a competência geral a ser desenvolvida é elaborar um projeto de pesquisa atendendo os requisitos técnicos e científicos e objetivos específicos, né, dessa unidade. Compreender as principais abordagens teóricas nas ciências sociais, que é a nossa área. Ainda conceituar o projeto de pesquisa e as características da pesquisa qualitativa, compreender como elaborar uma pesquisa bibliográfica, conhecer a estrutura de um projeto de pesquisa, conforme as especificações científicas, e isso nós vamos aprender bem detalhadamente mais à frente nas próximas aulas, certo? Nós vamos entender como é feito um projeto de pesquisa, como se faz um projeto de pesquisa, quais são os requisitos, qual a estrutura de um projeto de pesquisa, certo? E nessa sessão nós vamos, como já dito, apresentar os principais paradigmas das ciências sociais, uma vez que essas abordagens, certo, vai nos permitir uma forma de interpretar os fenômenos que nós vamos estudar. Então, como eu disse, paradigma é um padrão, é um modelo que visa orientar, né, o desenvolvimento de alguma coisa, certo? E na ciência é uma teoria originada de uma pesquisa que vai servir de modelo para outras pesquisas. Então, nós vamos aprender aqui sobre alguns paradigmas, que é o que vai servir como modelo, como parâmetro para as nossas pesquisas. Para as nossas pesquisas. Pronto. Vamos avançando. Isso aqui nós já falamos, né, que para a elaboração de um projeto de pesquisa vai ser preciso o entendimento de que seja o conhecimento científico, né? E podem ficar tranquilo, pessoal, que eu vou disponibilizar também os slides, além da aula gravada lá no AVA, né? Isso aqui nós já falamos. E aqui, ó, é interessante saber que o conhecimento científico, né, como dito, ele vai seguir o denominado método científico, né, que obedece às etapas que vai possibilitar o alcance do melhor entendimento em relação ao objeto de estudo. Vamos lá. O projeto de pesquisa é uma forma de comunicação, o pesquisador vai expor sua intenção investigativa, o nome está dizendo já, projeto de pesquisa. Nós vamos montar um projeto de uma pesquisa que nós queremos fazer, né? Nós vamos apresentar esse projeto para saber se nossa pesquisa é menos ou mais eficiente, pode ser viável ou não, enfim, certo? E vamos lá. Merece entender, antes de tudo, e vale o destaque, que as ciências modernas, elas nascem em um contexto de grandes transformações, né, que foram provocadas por modificações na forma de organização da vida, né? E as respostas existentes naquele momento já não se mostravam adequadas para as novas demandas. E aí o que vem surgindo, ó? Decorrentes das modificações impulsionadas pelo modo burguês de produção. Nós falamos isso na primeira aula. Esse assunto foi dito na primeira aula em sala de lá quando nós estávamos ainda reunidos em sala de aula. Então, decorrentes dessas modificações impulsionadas pelo modo burguês de produção, né? E as ciências sociais, ó, nascem no século XIX no contexto da Revolução Industrial. Lembra? Pronto, deixa eu adicionar aqui mais um colega, tá? Só um momentinho. Lembra que a Revolução Industrial, principalmente pelo motor movido a vapor, né, também foi crucial para o desenvolvimento, lá na primeira metade do século XIX, né? E muitos problemas
resultaram dessa grande explosão demográfica, porque perceba, muita gente saiu do campo para ir para a cidade, para os centros urbanos, né, decorrente dessa revolução industrial. E aí surgiu o quê? Desemprego, miséria, forte desigualdade social, certo? Então, as ciências sociais vai nascer no contexto da Revolução Industrial. E o que a Revolução Industrial trouxe, né, veio trazendo de transformações para a sociedade. Então, nesse momento da história, tudo se mostrava novo. Eram novas formas de produção, novas relações de produção, regras da vida social, dentre outras situações, como eu falei para vocês aqui, né? O desemprego, a miséria, né? Enfim, desigualdades sociais. Vamos avançando. Se antes as pessoas, ó, como eu disse, se distribuíam nas áreas rurais, agora se aglomeram nos centros urbanos em função do trabalho nas indústrias, e isso impacta na realidade social de maneira bastante complexa. Mas, professor, por que a gente está estudando sobre isso? Né? Porque a gente precisa saber como as ciências modernas vão nascer, né? Para a gente poder aprender sobre os paradigmas, certo? A gente poder aprender sobre os paradigmas, que é o quê? Que são os parâmetros que vão servir para a nossa pesquisa, né? Então, para a gente fazer uma pesquisa, a gente tem que seguir uma linha. E para a gente seguir uma linha, né, nós temos que entender primeiro como surgiu as ciências sociais, certo, pessoal? Então, nesse contexto, muitos cientistas na época e vários estudiosos, preocupados com esses problemas, despertaram interesse em estudar a sociedade, com vistas a modificar essa realidade social. Então, de acordo com que foram surgindo esses problemas, desigualdade social, desemprego, a miséria, a fome, devido à revolução industrial, né? Muita gente saindo do campo, indo para os centros urbanos, tendo aglomerações, né, gigantescas. A partir desses problemas sociais é que vários cientistas, vários filósofos, vários estudiosos começaram a estudar a sociedade para modificar esta realidade social, certo? Então, pode-se afirmar que as ciências sociais são o resultado, ó, que interessante, de um conjunto de fatores cujo elemento central é uma sociedade abalada por tantas transformações. E, nesse sentido, buscava-se alguma explicação que possibilitasse orientar o futuro. Então, as ciências sociais é resultado disso, dessas indagações, desses questionamentos de como a sociedade, por estar tão abalada, né, pudesse passar por essas transformações, né, de uma forma, não podemos dizer assim, tranquila, né, mas que fosse amenizada essas desigualdades, esses problemas, né, e que possibilitasse orientar o futuro, o para frente, certo? Então, as transformações da sociedade ainda é uma questão que atinge a muitos estudiosos, né? Não quer dizer que acabou a desigualdade social, óbvio que não. Não quer dizer que a sociedade ainda não está se transformando. Claro que está se transformando, certo? Então, vale destacar o papel que as ciências sociais desempenham na atualidade no estudo dessas relações sociais, no estudo das relações culturais, das relações de poder, certo? Dentre outras que vão atingir a nossa sociedade. E aqui, né, temos que no primeiro momento as ciências sociais buscar os mesmos métodos utilizados nas ciências da natureza para investigar os fenômenos sociais, certo? No entanto, antes disso, é interessante, né, voltarmos ao conceito de paradigma. Né? Já falei aqui que são os parâmetros que vai orientar ao processo de pesquisa. E o paradigma define a orientação teórica a ser adotada no estudo. Né? Ou seja, qual a abordagem teórica que eu vou
apresentar, né, que eu vou seguir para a minha pesquisa? Né? Vai ser o positivismo? Vai ser o estruturalismo? Vai ser o materialismo dialético? Isso tudo nós vamos falar hoje. Né? Algum norte nós temos que ter. Algum paradigma nós temos que seguir. Porque se eu for apresentar uma pesquisa qualitativa ou uma pesquisa quantitativa na minha pesquisa, né, eu tenho que seguir um parâmetro, eu tenho que seguir um norte. Então, o parâmetro é isso, o paradigma é isso. Define a orientação teórica que nós vamos adotar no nosso estudo. E pode-se afirmar que isso é um dos aspectos mais importantes da pesquisa, pois é por meio dessa definição que são estabelecidos aqui, ó, os parâmetros, né, que vai conduzir a análise do fenômeno que nós estamos investigando, certo, pessoal? E vai definir também as técnicas que vão ser utilizadas para coletar os dados, como eu disse, se é uma pesquisa quantitativa, se é uma pesquisa qualitativa, como é que nós vamos organizar as nossas informações, certo? Então, no primeiro momento, como eu disse antes, né, as ciências sociais buscaram os mesmos métodos utilizados na ciência da natureza para investigar os fenômenos sociais. Então, perceba, no primeiro momento, é a ciência social utilizando o mesmo método de investigação das ciências da natureza para investigar fenômenos sociais. E aí, né, assim surgiram várias teorias que buscavam compreender e resolver os problemas sociais. A primeira que nós vamos falar hoje é o positivismo, certo? Muitos já devem ter ouvido falar, né, de Augusto Comte, filósofo francês, certo? Viveu na França nos idos de 1800, certo? Teve como grande mentor Saint-Simon, filósofo também. E Augusto Comte é considerado como o pai da sociologia, né? Ele é considerado o pai da sociologia. E ele, né, foi o primeiro filósofo a teorizar a necessidade de uma ciência que estudasse a sociedade, né, a fim de reorganizá-la, a fim de colocá-la nos trilhos para o maior desenvolvimento possível. E disso ele utilizou, né, para esse avanço da sociedade, para estudar a sociedade, ele utilizou dos métodos científicos, certo? Ele utilizou dos métodos científicos. E o positivismo, né, foi até adotado aqui no Brasil pelos militares, né? Tem até uma frase de Augusto Comte que diz: o amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. Essa frase você pode até lembrar, né, a bandeira nacional, que tem lá ordem e progresso, né? É fundada, né, tem ideias no positivismo de Augusto Comte, certo, pessoal? Então, visto quem foi Augusto Comte, é interessante saber agora do que se trata o positivismo. Vamos lá. Né? A ideia central do positivismo é o quê? Nas ciências sociais, como nas ciências da natureza, é necessário separar os julgamentos de fato dos julgamentos de valor, certo? A finalidade do sociólogo, historiador, pesquisador, segundo Augusto Comte, deve ser atingir neutralidade serena, imparcial e objetiva, né? E ele se sustenta sobre duas premissas essenciais. Primeira, a sociedade pode ser comparada à natureza. Na vida social reina uma harmonia natural. A sociedade é regida por leis naturais, isto é, invariáveis e independentes da vontade e ações humanas. Essas são as ideias de Augusto Comte no positivismo. E segundo o pensador, o positivismo era o que o ser humano tinha criado de mais profundo e organizado. A observação e o entendimento
da natureza com base no trabalho científico, certo? Então, essas são as ideias, ainda que em síntese, né, porque o positivismo é muito maior do que isso, é mais abrangente, do positivismo, certo? E implicações ideológicas conservadoras são evidentes nesta concepção, né? Segundo as leis sociais, leis naturais, a sociedade não pode ser transformada. O positivismo enaltece a aceitação passiva no ambiente social. A palavra positiva é empregada por Comte para opor-se, segundo o próprio, às teorias negativas, críticas, subversivas da Evolução Francesa e do socialismo, até porque ele rompe com seu mentor, Saint-Simon, né, que defendia um caminho oposto. E esse método se fundamentava em o quê? Buscar as leis que regem os fenômenos. Buscar as leis que regem os fenômenos. Buscar o quê? A objetividade, certo? Rejeitar toda explicação metafísica, utilizar a observação e a experimentação como critérios de validade. Então, no positivismo, a visão de ciência vai privilegiar ciências físicas e naturais. É o cientificismo, né? E transporta seus métodos e técnicas de pesquisa para as ciências sociais e humanas, né? Essa é até a lição de Janaína Carvalho, né, a professora. Ela diz que no positivismo, né, a visão de ciência vai transportar seus métodos e técnicas de pesquisa para as ciências sociais e humanas, por entender os dados empíricos refletem a realidade, né? A aparência corresponde à essência, certo? E o critério de verdade no positivismo se dá pela comparação de variáveis e pela confirmação ou rejeição de hipóteses, né? Pela aceitação, que é a confirmação, ou rejeição de hipóteses. Como eu falei, a realidade aqui pelo positivismo ela é estática, né? É encarada de maneira ahistórica, de maneira fotográfica. O desenvolvimentismo substitui a noção de historicidade, né? São lições aqui do positivismo. Eu vou até disponibilizar depois um artigo que fala sobre esses paradigmas, né? O positivismo, materialismo dialético, estruturalismo, fenomenologia, enfim. Então, para o positivismo, só existem duas formas de conhecimento científico: as das ciências lógicas e matemáticas e as das ciências empíricas. Isso mesmo quando se trata de ciências sociais. Pessoal, qualquer dúvida pode me interromper, pode falar aqui comigo que a gente vai tentando explicar. Mas são noções introdutórias de paradigmas, de parâmetro, né, de exemplos que nós podemos seguir para fazer a nossa pesquisa. Perceba que na aula de hoje a gente não pretende esgotar todos os parâmetros, né? Obviamente que aqui nós vamos falar de 3, porque são os 3 abordados no livro de vocês, certo? Vamos avançando. E muitos teóricos se colocaram contra essa forma de compreender os fenômenos sociais, alegando que os métodos das ciências naturais não conseguiriam apreender aspectos tão complexos e por vezes subjetivos. Então, alguns teóricos, né, começaram a fazer as reflexões no sentido de que como explicar os fenômenos sociais, como apreender aspectos tão complexos da sociedade, né, e totalmente subjetivos, né, abordando os métodos das ciências naturais, né, de forma objetiva, tentando como se fosse numa fórmula matemática. Como é que eu vou compreender os fenômenos sociais, né, que é tão complexo? E aí, alguns teóricos começaram, né, a discutir esse positivismo, né, de Augusto Comte. Vamos lá.
E isso decorre que as análises baseadas no positivismo estarão centradas apenas nos aspectos observáveis dos fenômenos, sem chegar à sua essência, né? Então, o positivismo não adentrava a essência do problema, certo? Apenas nos aspectos observáveis, o que por si já seria um problema para o estudo dos fenômenos sociais, tendo em vista a dinâmica da sociedade. A todo momento, tudo está mudando, né? Interessante notar o momento atual que estamos vivendo, né, de que hoje nós estamos numa determinada situação. Amanhã já pode ser totalmente diferente, né, no sentido de isolamento, né, de quarentena, né, sobre esses conceitos. Hoje se tem uma determinada situação, mas amanhã pode mudar completamente, né? O que nós tivemos no mês passado, hoje não é igual. Então, como é que vou explicar esses fenômenos que se alteram rapidamente numa análise baseada nas ciências naturais, né? Apenas nos aspectos observáveis e sem adentrar especificamente em sua essência, sem analisar essa dinâmica, né? Então, que isso precisa ser considerado para a análise dos fenômenos. Então, muitos teóricos se colocaram no contraponto ao positivismo, certo? E começaram a relativizar esses conceitos, ok? Vamos avançando. E as ciências sociais, inicialmente, aplicaram os mesmos métodos utilizados nas ciências naturais, né? Que é o positivismo, somente no que se define como cientificidade, como nós já abordamos, né? Da ciência da natureza, a cientificidade repousa em dois critérios: a dedução racional e a verificação experimental. Ou seja, só há conhecimento científico, segundo essa vertente de produção científica, de análise da sociedade, dos fenômenos sociais, se é possível repeti-lo ou prever com certeza seu aparecimento sob determinadas condições. Então, só vai ter ciência se conseguir repetir ou prever o seu aparecimento, né? Então, é o que se tem no cientificismo, no estudo das ciências sociais, com base no método das ciências naturais. Então, como adotar esse princípio na análise de fenômenos sociais, nos quais a incerteza, a diversidade, a mudança são aspectos centrais? Como é que eu vou estudar todos esses fenômenos, né, de diversidade, de incerteza, de mudanças, né, sobre esse aspecto? É bem complicado. E aqui vem um questionamento: se há possibilidade de as ciências sociais representarem efetivamente um campo científico, né? Que indagação interessante. Pode as ciências sociais representar efetivamente um campo científico? E aqui, Minayo explica que não há como estabelecer uma uniformidade dos procedimentos para compreender o natural e o social. Ele acrescenta que a cientificidade não pode ser reduzida a uma única forma de conhecer. Eu não posso reduzir o conhecer dos fenômenos sociais da sociedade apenas de uma forma, apenas pelo método das ciências da natureza, né? Não pode ser reduzida a uma única forma de conhecer. Tem várias outras, certo? Então, portanto, as ciências sociais, elas se colocam de maneira objetiva a possibilidade de estudos dos fenômenos sociais por meio de caminhos próprios, de métodos que permitam a compreensão da realidade humana por meio de meios que lhes são específicos, certo? E o método, como vocês já sabem, né, foi objeto de nossa aula, né, ele pode ser compreendido como um conjunto de procedimentos, né, que, mediante regras, visam atingir um determinado fim. E a metodologia, né, comporta o método e as técnicas. Pode-se dizer que é um entendimento mais abrangente, né?
nós podemos afirmar ainda que o método é também a teoria, né? Uma vez que permite a interpretação da realidade, ó, com o rigor necessário por meio de um caminho que vai compreender a concepção de homem e de sociedade, né? E já a metodologia, ela comporta o método e as técnicas, certo, pessoal? Beleza? E no âmbito das ciências sociais, né, nós vamos encontrar diferentes formas de abordagem, né? Diferentes formas de abordar a relação dos fenômenos sociais. E isso vai depender da orientação dos teóricos. Nós já pontuamos sobre o positivismo, né? E, segundo a lição do livro de vocês, nós vamos abordar ainda o estruturalismo e o materialismo dialético, certo, pessoal? Pessoal, é interessante nós primeiro, antes de falar de estruturalismo, né, sobre, como sempre, dos seus pensadores, né? Nós temos Saussure, nós temos também Claude Lévi-Strauss, né? Vamos falar aqui do estruturalismo na antropologia, né? E Claude Lévi-Strauss foi um antropólogo francês, né? Criador da antropologia estrutural e também um dos maiores pensadores do século XX, né? Inclusive ele deu até aula aqui na USP, né, quando a USP estava começando, né, aqui no Brasil, certo? E ele tem inúmeras obras sobre esse tema. E o estruturalismo, ele foi um movimento, né, intelectual, segundo a lição da professora Daniela Diana. O estruturalismo, ele foi um movimento intelectual que contribuiu para a revolução científica, da filosofia e também das ciências humanas, né? Lá no século XX tem seu expoente, né, como eu disse, Ferdinand Saussure. E ela tem reflexos sobre o pensamento antropológico, que eu já citei aqui na pessoa do pensador de Claude Lévi-Strauss, também tem reflexo no pensamento linguístico, no pensamento social, enfim, na matemática, na psicanálise, na psicologia, certo? E é interessante lembrarmos que a preocupação do estudo científico pautado no estruturalismo é a descrição em termos relacionais, independentemente do seu processo evolutivo ou relações externas. Richard explica que, para uma análise estruturalista, é preciso descrever o que? Exaustivamente os fatos observados, analisá-los em si mesmo e em relação ao conjunto. É interessante, pessoal, lembrarmos aqui e até puxar para falar sobre o estruturalismo na antropologia, né, que tem na figura de Claude Lévi-Strauss seu principal expoente, que ele até aponta que as estruturas culturais são produtos da mente humana, certo? E que o estruturalismo na antropologia demonstrou que as sociedades consideradas primitivas não representavam uma etapa atrasada na história da humanidade, né? Ele entendia que esse era o produto do pensamento positivista que nós vimos antes. Perceba que aqui há uma concatenação de ideias, né, de lógica. Então, na antropologia, o estruturalismo permitiu relativizar o pensamento e entender, segundo a professora Diana, que a maneira de organização das sociedades depende das estruturas culturais. Então, com isso, busca-se o que? A decomposição do fenômeno estudado. Ou seja, vai haver uma decomposição do fenômeno que nós estamos estudando, visando o quê? Elementos que variem produzindo modificações no conjunto. Depois é preciso construir a estrutura, certo? Partindo das menores partes do fenômeno estudado, estabelecendo regras de associação
entre os elementos pertinentes. Finalmente, isso deve levar ao que a compõe a estrutura do fenômeno, né? Considerando suas manifestações visíveis e aquelas que forem teoricamente estabelecidas. E aqui, né, como nós falamos lá no estruturalismo antropológico de Claude Lévi-Strauss, né, ele demonstra que o quê? Que na antropologia o estruturalismo ele permitiu relativizar o pensamento e entender que a maneira de organização das sociedades depende das estruturas culturais, conforme nós acabamos de falar. E aqui se tem um exemplo, ó. Deixa eu mudar aqui. E aqui nós temos um exemplo. Estudo das relações sociais e a posição que estas determinam para os indivíduos e os grupos, com a finalidade de construir um modelo que passa a retratar a estrutura social, ó, onde ocorrem tais relações. Exemplo, verificação das leis que regem o casamento e o sistema de parentesco lá das sociedades primitivas ou modernas, através da construção do modelo, ó, que represente os diferentes indivíduos e suas relações. Perceba que aqui está existindo um estudo das relações sociais e a posição que estas determinam para os indivíduos e os grupos. E aqui citamos um exemplo das leis que regem o casamento e o sistema de parentesco das sociedades primitivas ou modernas, certo? No âmbito do matrimônio e parentesco, ó, no primeiro caso, basta o modelo mecânico, pois os indivíduos são pouco numerosos. No segundo, será necessário um modelo estatístico. Marconi e Lakatos faz essa observação. Cabe especificamente naquilo que nós falamos do estruturalismo na antropologia, né? Que vai definir as estruturas culturais que são produtos da mente humana. Certo, pessoal? Então, o estruturalismo na antropologia demonstrou que as sociedades consideradas primitivas não representavam a etapa atrasada da história da humanidade. Como eu disse, esse era o produto do pensamento positivismo, não tinha nada de atrasado. Né? Certo? Avançando, nós temos, e vamos falar agora aqui, do outro paradigma trazido no livro de vocês, que é o materialismo dialético, certo? Essa teoria, ela faz parte do marxismo socialista, né, criado lá por Marx e Engels, né, lá nos anos de 1880, 1870, certo? Na Alemanha e depois na França, né? É interessante nós sabermos quem foi Marx, né? Karl Marx, né? Foi um filósofo revolucionário alemão, né? Um dos fundadores do socialismo científico, né? E sua obra influenciou tanto a sociologia, como a economia, como a história e até mesmo a pedagogia, o direito, né? E Marx nasceu na Alemanha, né? Resumindo aqui sobre a vida de Marx. Depois foi para a França, né? Onde, juntamente com Engels, né? Escreveu livros importantíssimos para a história da sociedade, né? A história da humanidade. Dentre essas obras e teorias, né? Com a colaboração de Engels, né? Friedrich Engels, Marx publicou o Manifesto Comunista, né? Às vésperas da Revolução de 1848, lá na França, a chamada Primavera dos Povos, né? E nele, no Manifesto Comunista, Marx critica o capitalismo, né? Expõe toda a história do movimento operário, né? Do proletariado, e vai fazer nesse livro, né? Um apelo a todos, né? Pela união dos operários em todo o mundo, né? Ele ainda lança outro livro importantíssimo, né? Que sintetiza, né? Que vai até porque é inesgotável, né? As ideias
né, de suas críticas à economia capitalista, né, e criticando, né, o capitalismo, as condições econômicas, enfim, a luta de classes, né, defendendo a mais-valia, né, que é quando o lucro do patrão, desculpa, é obtido a partir da exploração de mão de obra do trabalhador, né, enfim, Marx é o expoente máximo aí dessa vertente, né, do materialismo, certo? E avançando nessa concepção, né, no materialismo dialético, todas as coisas existem, todas as coisas que existem estão em contínua transformação e seguem para o objetivo de desaparecer um dia. O materialismo dialético, segundo a professora Juliana Bezerra, é uma corrente, pessoal, filosófica que utiliza o conceito de dialética para entender os processos sociais ao longo de toda a história. Perceba que nesse momento aqui agora, nesse paradigma, se adentra profundamente na análise dos fenômenos sociais. Perceba que nós temos aqui agora o oposto do positivismo. Tá? O materialismo dialético agora entra a fundo na análise dos fenômenos sociais, dos problemas sociais. Então, essa teoria ela faz parte do marxismo socialista, né? E, enfim, temos como característica do materialismo dialético, né, que ela é uma ferramenta utilizada para compreender a história, né? A dialética marxista, segundo a mesma professora Juliana Bezerra, considera o movimento natural da história, e não admite a sua maneira estática e definitiva, como prega lá no positivismo. Tá vendo a diferença? Aqui agora, na dialética, porque não admite essa paralisação, né? Não admite o movimento natural da história, na verdade, não admite sua maneira estática e definitiva. Né? A dialética considera o movimento natural, está, né? Sempre se movimentando, está sempre mudando. Né? E Engels vai dizer que o movimento é o modo de existência da matéria. Vamos aprender aqui. É materialismo porque defende o mundo exterior, né? Existe fora da consciência. Os fenômenos têm existência própria, independentemente do fato de sobre eles pensarmos ou não. Né? Os fenômenos eles têm existência própria. E pode-se afirmar que o materialismo entende a matéria como uma categoria que indica a realidade objetiva. Já a dialética, como nós falamos, né, adquiriu um sentido mais amplo do que tinha em sua origem. Porém, a essência permanece sendo analisar as contradições da realidade. Na dialética, nós vamos analisar as contradições da realidade, uma vez que compreende se é essa a força transformadora da natureza. E Marx foi o teórico que buscou na dialética os fundamentos para analisar a realidade, aplicando-se isso à análise da sociedade capitalista. Certo, pessoal? Vamos avançando. É interessante também entendermos que, nesse sentido, né, a história, quando ela é analisada como algo em movimento, torna-se transitória, sempre mudando, sempre em movimento, como nós já falamos, e que pode ser transformada, obviamente, pelas ações humanas, certo? Então, nesse caso, a matéria possui uma relação dialética, né, com o âmbito social, certo? E aí os fenômenos sociais são interpretados através da dialética, certo? E é interessante notarmos também, né, o materialismo dialética, né, oposto ao idealismo filosófico, né, que vai acreditar que o mundo material é reflexo do mundo das ideias, também contraponto ao positivismo, conforme nós falamos aqui, né, em suas
especificidades, certo? Por outro lado, né, o materialismo dialético, o corpo e a mente são indissociáveis e os seres humanos podem modificar o mundo real e não somente observá-los. O ser humano ele pode modificar o mundo em que ele está inserido por meio dessas análises, né, adentrando a fundo ao problema que se está estudando. Então, pode-se observar que nessa concepção existe uma relação constante entre o universal, compreendido como a sociedade, a história, e o particular, que é o fenômeno que se analisa. Então, existe uma relação entre o universal e o particular, que é o que? O universal é a sociedade e o particular é o fenômeno que se analisa. Há essa relação no materialismo dialético. Então, dessa forma, por meio desse movimento, é que se torna possível compreender a conformação dos fenômenos, certo, pessoal? É dessa forma que podemos aprender, né, compreender a conformação dos fenômenos. No materialismo dialético, não é possível analisar um fenômeno, uma organização, por exemplo, sem relacioná-lo ao contexto no qual se localiza, ao momento histórico em que se encontra, aos determinantes históricos, econômicos e culturais. Um exemplo disso aqui para vocês, a gente pode trazer para o momento atual, para o momento concreto aqui, nosso momento, né? Por exemplo, análise de uma empresa que demitiu 20 trabalhadores, né? Pronto, no momento atual, no dia de hoje, uma empresa demitiu 20 trabalhadores. Então, no materialismo dialético, né, vai se analisar o quê? O porquê que essas pessoas foram demitidas, né? Qual o contexto histórico que nós estamos inseridos, né? Qual o momento histórico que nós estamos vivendo? Momento atual, qual é o momento atual? Pronto, estamos vivendo um momento de pandemia, onde há uma redução drástica nas receitas dessa empresa, né? Pelo exemplo que nós estamos citando aqui. Teve impactos econômicos que possibilitou essa demissão em massa de 20 pessoas, né? Depois dessa demissão, analisando agora sob o ponto de vista do trabalhador, o que essa demissão, né, vai ocasionar na vida do trabalhador? Né? Podemos citar, por exemplo, um trabalhador que tem esposa, né, e 2 filhos. Ninguém trabalha na casa, só ele. Então, qual o impacto dessa demissão? Que impacto essa demissão gerou na vida desse trabalhador? E qual o impacto, né, para a empresa que levou o trabalhador a ser demitido? Então, perceba que no materialismo dialético, não é possível analisar um fenômeno sem relacioná-lo a esse contexto todo que nós apresentamos aqui para vocês, né? Que é o quê? Momento histórico, momento econômico, momento cultural, o local, certo? Tudo isso é interessante sabermos e entendermos para possibilitar a pesquisa. Então, as teorias, né, são métodos na medida em que orientam um caminho a seguir. Essas teorias que nós vimos aqui agora são métodos, né, são caminhos. Vai orientar a nossa pesquisa, vai nos orientar um caminho que nós devemos seguir para fazermos a nossa pesquisa. Dela decorrem o quê? Estratégias, procedimentos, técnicas, formas para coletar os dados, qual tipo de pesquisa que eu vou utilizar, é uma pesquisa qualitativa, é uma pesquisa quantitativa. Então, tudo isso, essas teorias que vão nos orientar, né, para fazermos a nossa pesquisa. Por isso que é interessante estudá-las, né? Então, elas que vão dar um norte, né, elas que vão ser norteadora para a realização de nosso trabalho. Elas que vão ser norteadora, né, a partir daquilo que você for utilizar para elaborar
as nossas estratégias, os nossos tipos de pesquisa, aquilo que eu quero usar para fazer o meu trabalho. Então, ao optar por uma teoria, de alguma forma também se opta pelos procedimentos que eles são próprios. Então, por exemplo, adotei a teoria, exemplo aqui, do positivismo, eu vou ter que optar também, né, vai levar, na verdade, para eu optar pelos procedimentos que são inerentes a essa concepção teórica, né? Por exemplo, uma pesquisa quantitativa, baseada mais em métodos matemáticos, né? Enfim, já no materialismo dialético, totalmente oposto, diferente. E aqui nós temos um exemplo. Vejamos a seguinte situação. Está tendo um livro de vocês, se quiserem acompanhar. Exemplo aqui, ó. Você deseja estudar os motivos que levam à grande rotatividade de voluntários em uma ONG, que tem uma proposta social muito interessante e investe na formação de pessoas que desejam atuar como voluntários. Então, eu quero analisar aqui o que está levando essa grande rotatividade de voluntários nessa ONG. Apesar disso, a ONG não tem conseguido manter um número razoável de voluntários que possa desempenhar todas as ações propostas à comunidade. A ONG não está conseguindo manter um número razoável de voluntários. Tendo o positivismo como referencial, ó, nós aprendemos lá no início da aula, de que forma isso influenciaria a pesquisa? Então, eu quero entender aqui a grande rotatividade de voluntários, né? E o que não tem conseguido a ONG manter esse número razoável. Qual o motivo? Aqui, ó, como o positivismo busca os aspectos visíveis do fenômeno, sem adentrar profundamente nele, a pesquisa levantaria somente os dados que podem ser quantificados, ó, quantificados, quantidade, como números, fórmula matemática, ó, quantos desistiram, quantos foram convidados a se retirar, os motivos expressos nessas saídas. Dentre esses motivos, ó, quantos têm maior índice? Né? Analisaria também se esses dados estão de acordo com a política de incentivo aos voluntários. Então, perceba que a ONG seria analisada desvinculada do contexto social. Seriam apresentados números, né? Então, ela seria analisada desvinculada do contexto social como um elemento. Não haveria preocupação com fatores subjetivos, pessoal. Não teria preocupação com fatores subjetivos. E o que significa subjetivo? Subjetivo, algo próprio de um sujeito, né? E que está fundado, né? Está baseado na sua interpretação pessoal, certo? Então, não haveria preocupação com os fatores subjetivos. Tá vendo? Totalmente oposto, né, aquele exemplo às ideias do materialismo dialético. Entretanto, ó, aqui novamente, se o pesquisador preferisse, por uma questão de postura frente à sociedade, optar por uma outra abordagem, como o materialismo dialético, ele teria alcançado os mesmos resultados? Ó, totalmente diferentes, né? Porque nesse caso seriam outras variáveis, né? Analisaria os aspectos socioeconômicos, né? Possivelmente o resultado seria outro, né? E o que é interessante destacar, e isso é muito importante frisar, que um método não vai invalidar o outro, certo? E isso não vai invalidar o estudo. São abordagens diferentes sobre o mesmo fenômeno. Então, eu posso fazer um trabalho numa abordagem totalmente diferente da de nosso colega Dávido, né? Ou totalmente diferente do nosso colega Júnior, totalmente diferente do nosso colega Osni, totalmente diferente da nossa colega Daniela, da nossa colega Catarina. Então, isso não vai invalidar o estudo, certo? Nós vamos ter abordagens diferentes sobre o mesmo fenômeno. E isso é interessante para a produção científica, né? E também para a produção acadêmica, certo, pessoal? Pronto. Visto tudo isso, certo? É interessante
né, destacar que o nosso projeto de pesquisa é o pontapé, se podemos dizer assim, para a nossa pesquisa, certo? Vai ser ali o ponto de partida para a nossa pesquisa. E é interessante, né, analisarmos essas teorias, certo? Desses pesquisadores, desses teóricos, desses filósofos, porque é a partir dessas teorias que nós vamos ter um norte, certo? É que nós vamos ter um norte para podermos fazer a nossa pesquisa, certo, pessoal? Então, foi esse o objeto de estudo da aula de hoje. Podemos dizer assim, é bem interessante porque a gente faz uma abordagem histórica, né? Uma abordagem mais didática sobre esses temas, né, filosóficos, né, sobre o positivismo, o estruturalismo e também sobre o materialismo dialético, que a gente pode muito se confundir, por exemplo, professor, sobre o materialismo dialético, né? É coisa de comunista, não. Pessoal, não se confunde, né, os conceitos de comunismo. Mas que conceitos, né? Não. Conceito senso comum é um, né? Perceba que agora vocês estão na academia. O conceito de comunismo lá, de acordo com o senso comum, é um, né? É aquilo que vocês podem ver também reiteradas vezes na televisão, né? Você é comunista. Não, muitas vezes a pessoa nem leu o Manifesto Comunista, nem leu o Capital de Marx para falar, né, sobre comunismo, né? Então, né, tem-se o conceito de comunismo aí no senso comum em que as pessoas estão dizendo a todo momento, sem ter o conhecimento do que realmente é o comunismo, né? Em seu conceito lá de Marx, né? Que, enfim, é muito extenso, muito amplo, mas que representaria o fim de todas as desigualdades sociais e econômicas, incluindo a dissolução do próprio Estado, né? Isso aí é para uma outra aula ou para um outro debate, caso vocês queiram, e também é muito interessante esse estudo. Enfim, são essas abordagens de hoje, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma, alguma questão, pode me falar, porque vejo que é um assunto um pouco, né, pesado no sentido de abordagens, né? Então merece o nosso estudo. Eu vou estar disponibilizando também para vocês um artigo de apoio, né, da professora Janete Carvalho. Esse artigo é sobre a visão da ciência e da metodologia de pesquisa, né, em diferentes perspectivas ou escolas filosóficas. Ela vai falar sobre essas abordagens, né, teóricas, né, sobre essas diferentes paradigmas, essas diferentes escolas, né, que aqui nós abordamos três, de acordo com o livro de vocês, mas nesse artigo, que eu vou disponibilizar para vocês no AVA, ela aborda, além do positivismo, do estruturalismo e do materialismo dialético, né, ela fala também sobre a fenomenologia, também sobre o neomarxismo, o pós-estruturalismo, né? Enfim, sobre várias escolas, e isso é interessante para o estudo também, né, da pesquisa na metodologia científica. Certo, pessoal? Qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Só vou abrir aqui a nossa avaliação para a gente poder fazer uma correção dela. Estou à disposição de vocês aí, caso tenha alguma dúvida, certo? Vocês estão vendo o slide aí ainda ou não? Não. Agora não. Não. Vou só abrir aqui a nossa avaliação para a gente poder comentar. Viram aí? As notas foram boas, né? Tranquilas. Acho que na maioria. Tava bem fácil, não tava? O que vocês acharam da prova? Me diz aí.
Alguém? Eu gostei. Tava muito tranquila, olha. Prova. Tá Muito bem? tranquila mesmo. Beleza, bem facinho, né? Tudo Tava muito tranquila. ótimo. Muito tranquila a prova. Tudo na nossa aula, né? Não foge nada da nossa aula. Então, quem assiste a aula, responde a prova tranquilamente. Continue assim, professor. A gente vai só Inclusive na matéria de processo penal. Lá já é outros 500, são outros 500 lá. Lá já é outra situação. Não, mas é o mesmo professor, tem Nada que manter disso. a linha. Ai, ai, a gente avançando, né? Cobrando de acordo com aquilo que a gente vai, né? Conhecendo vocês, né? Agora a gente já pode exigir mais um pouquinho, né? Na segunda prova agora já vai ter um nível mais elevado na avaliação. Mas foi muito fácil. Não mesmo. Mas vamos lá, gente. Por favor, peguem as provas de vocês aí. Vamos comentá-la aqui, bem fácil, bem tranquilo, né? Vamos comentar aqui. Pessoal, teve, né, algumas pessoas confundiram aí na leitura das questões, né? E aqui já faço esse esclarecimento, né? Teve questões aqui que eu pedi para vocês colocarem verdadeiro ou falso e também justificar, né? Teve colegas que não justificaram, né? Então não tiveram a pontuação toda, né, das questões. Então, a gente, né, primeiro lê direitinho aqui as questões, vê o que está pedindo, para depois responder com calma. A gente teve tempo suficiente para isso. Então, vamos lá. Questão 1. Observe o problema sugerido no texto abaixo, informe qual a alternativa correta e justifique sua resposta, citando as principais características desse tipo de conhecimento. Então perceba que aqui, ó, eu pedi para vocês marcarem a alternativa correta, né? E também o que justificar o tipo de conhecimento, certo, pessoal? Então eu pedi para vocês justificarem o tipo de conhecimento, né? E o texto, ele diz assim: por onde se começa a solução de um problema? Ele vai abordar aqui várias indagações, certo? Avançando, tem assim, ó, procedimento inteligente é o seguinte: pegue seu mapa, identifique o ponto para onde ir, o ponto onde você se encontra, e a partir do primeiro, trace um caminho. A inteligência segue o caminho inverso da ação. E é somente isso que torna inteligência. Começando do ponto ao qual se deseja chegar, evita-se o comportamento errático e desordenado a que se dá o nome de tentativa e erro. Aí está a resposta. Né? Fala sobre o senso comum, fala sobre o conhecimento científico, conhecimento filosófico, senso comum presente no conhecimento filosófico, fala sobre o filosófico presente no conhecimento do senso comum. Pessoal, quem marcou aí a letra B, né, correta, o texto fala do método presente no conhecimento científico, mas não era apenas indicar qual a alternativa correta, né? É indicar também a justificativa, dizendo o quê? Quais as características desse tipo de conhecimento. Né? Pessoal, nós falamos isso inúmeras vezes em sala de aula. Né? Nós falamos que o conhecimento científico, né, um procedimento lógico, né, objetivo, né, ideias bem concatenadas, certo? Um método a se seguir. Nós falamos até do método, né, de observação. Enfim, fácil, tranquilo essa questão. Era apenas vocês dizerem quais são as características do conhecimento científico, certo, pessoal? Bem fácil essa questão. Na segunda questão, deixa eu ver se eu abro aqui, só um momentinho. Só um momento. Pronto, consegui abrir.
Na segunda questão, fala assim: identifique e relacione corretamente as partes de uma resenha. Pronto, era apenas para vocês colocarem a ordem aí correta, 1, 2 ou 3. Após, disserte sobre a resenha, citando as principais características. Pessoal, aqui eu queria que vocês indicassem, né, a relação correta das partes de uma resenha, identificando aí nos números 1, 2 e 3, e depois dissertar sobre a resenha. Perceba que uma resposta, uma questão respondia a outra, uma alternativa respondia a outra. Por quê? Porque eu pedi para vocês identificarem corretamente as partes de uma resenha e depois para vocês falarem sobre as características da resenha. É o que faço. Bem tranquilo, né? Então aqui se tem levantamento de questões acerca da leitura do documento, tais como: foi válida a leitura do livro? Por quê? Quais as principais contribuições? Quais as principais falhas? 3. Apreciação crítica. Vamos lá na próxima. Referência bibliográfica completa do texto, conforme a norma da ABNT. O que é isso? Identificação. Já na 2, apresentação das ideias principais e das secundárias que sustentam o pensamento de quem escreveu a obra. Resumo, já está dizendo, apresentação das ideias principais e das secundárias. E aqui eu pedi para vocês falarem sobre a resenha, né? Bem fácil, pessoal, bem tranquilo mesmo, né? Dizer que a resenha é uma opinião crítica de uma obra, né? Ou de um texto, ou de um filme, né? Ou de ou de um quadro, né? De uma obra de arte, né? Enfim, na qual teria que se ter uma redação, né? Identificação por meio da bibliografia, também sobre o autor, quem foi que escreveu aquele texto, né? Um título diferente do da obra que está sendo criticada, né? O resumo, que também estaria dentro da resenha, referências bibliográficas, certo, pessoal? Bem fácil também, bem simples. Tudo na nossa última aula, a 2.4, né? Que nós falamos sobre resenha, certo? Vamos avançar. Questão 3. Diz assim: analise as alternativas a seguir, né, em relação às classificações da pesquisa. E as identifique como verdadeira ou falsa e justifique cada uma das alternativas. Teve colegas que não conseguiu a pontuação completa porque não justificou, né? Ou justificou de uma forma bem resumida, bem sintetizada, né? Que não contemplou toda a nossa explicação, né? Sobre a matéria e também sobre o tipo de pesquisa, né? Então, na primeira alternativa diz assim: o estudo exploratório visa aumentar a familiaridade do pesquisador com o fenômeno do ambiente que se pretende investigar. Verdadeiro, né? O estudo exploratório foi o primeiro tipo de pesquisa que nós falamos, né? Deixa eu só ver aqui qual foi a aula que vocês podem também estar se baseando também aí. Qual foi a aula que nós falamos desse tipo de pesquisa? Acredito que foi a aula 2.2, salvo engano. Aula 2.2, foi isso mesmo, aula 2.2. Né? Vocês podem até conferir lá. O estudo exploratório, né, a pesquisa exploratória, ela visa aprimorar as ideias sobre um assunto, né? Ter familiaridade com o problema apresentado, né? Na maioria das vezes, esse tipo de pesquisa exploratória ele vai assumir um tipo de pesquisa bibliográfica ou até mesmo estudo de caso, né? Na 2 diz assim: a pesquisa descritiva interfere na realidade estudada para modificá-la, não satisfazendo e apenas explicá-la. Falso. Esse tipo de pesquisa ela visa descrever as características de determinada população, né, de determinados fenômenos, certo, pessoal? 3.
Diz assim: o estudo de caso limita-se a uma ou poucas unidades, que podem ser compreendidas como uma empresa, órgão público, uma comunidade. Nesse caso verdadeiro, né? O estudo de caso visa o quê? Detalhar exaustivamente, né, uma determinada. Alguém tem alguma pergunta? Alguém liberou aí o microfone? Eu fiquei na dúvida dessa daí. Quase eu marco falso. Foi porque, diz pra gente. Porque eu não achava esse negócio de empresa, grupo. Aí eu fiz, gente, grupo, empresa. Não me lembro dele falar isso na aula. É porque eu citei, na verdade, que busca o quê? Detalhar, né, um determinado ou poucos objetos. E aqui está dentro especificamente disso também, né? De empresas, né? Vou fazer um estudo de caso numa empresa. Vou fazer um estudo de caso numa determinada comunidade, num determinado grupo de pessoas, certo? Então, também se tem que, nesse caso, nem sempre os estudos são conclusivos, né? Enfim, e aí se tem várias críticas também a esse tipo de estudo de caso, enfim, que como é para um caso específico, ele não pode ser generalizado, né? E generalização também, né, uma das características lá do conhecimento científico, né? Então, é verdadeiro. E a última diz assim: o estudo bibliográfico exige do pesquisador a vivência na comunidade escolhida para melhor compreender as regras e convenções que regem esse grupo. Pessoal, falso, né? Aí a gente pode ter também a pesquisa participante, a pesquisação, certo? Então, na pesquisa bibliográfica, nós temos, e é aquela mais comum, né? Aquelas desenvolvidas com base em material já elaborado, certo? Não se confundir com a pesquisa documental. Teve gente que colocou o conceito de pesquisa documental, certo? Que a pesquisa documental é aquela que é feita em fontes documentais para a construção de entendimento sobre o objeto de estudo. Então, nós temos aqui certidão de nascimento, é um documento, nosso documento de identificação, né, o RG, é um documento, o diário oficial da União, do Estado, do município, é um documento, certo? O acervo de uma determinada repartição, de determinada organização, documentos, certo? Não se confundir com a pesquisa bibliográfica, certo? Aquela que está já em materiais elaborados, como livros, artigos científicos, pesquisas científicas, né? Pesquisas que foram publicadas, por exemplo, certo, pessoal? Que é comum bastante nos estudos exploratórios também. E a questão 4, bem fácil também, era para vocês discorrerem ainda sobre o tipo de pesquisa. O estudo de campo, a pesquisação e a pesquisa ex post facto. Tá? O estudo de campo, fácil, bem tranquilo, né? É aquelas que focam numa determinada comunidade, né? Observação direta do grupo que está sendo estudado, observação dos informantes, né? Entrevistá-los, confeccionar relatórios, certo? Questionários, ir ao campo. Eu acho que eu até comentei com vocês de um colega meu que ele é biomédico, né, geneticista, e ele comentando que ele foi fazer um estudo de campo numa cidade aqui no interior da Bahia, acho que foi Monte Santo, né? Ele estava elaborando pesquisas, né, sobre a temática da genética. Enfim, foi a campo estudar, certo? Investigar uma determinada comunidade, observação direta do grupo que foi estudado, certo? Nós temos também a pergunta aqui, a pesquisa-ação, né? É aquela pesquisa que vai exigir o envolvimento do pesquisador. Muitas críticas também a esse tipo de pesquisa, tendo em vista isso mesmo, né? O envolvimento do pesquisador
no seu estudo científico, certo? Então, o pesquisador, né, vai estar envolvido na investigação desse problema, numa forma de tentar resolver o problema coletivo, certo? Beleza, pessoal? Bem fácil também. E a pesquisa ex post facto, bem tranquila, né? Lembra que eu testei aqui a cena de um crime, né? A pesquisa ex post facto é aquela pesquisa basicamente experimental, né? Estabelecer relações entre variáveis, né? É aquela onde o fenômeno vai investigar um fenômeno que já ocorreu. E aí eu até citei o exemplo da cena do crime, né? Vocês, como pesquisador desse tipo de pesquisa, identificar situações que se desenvolveram porque naturalmente, né? E como aquilo ali vai estar sob o seu controle, né? Já ocorreu, você vai poder, né, estabelecer, fixar relações entre as variáveis e as suas consequências. Beleza, pessoal? Essa aqui não era para marcar a 4, era para discorrer com suas palavras sobre os tipos de pesquisa. Também bem fácil, bem tranquila. Provinha aí, mamão com açúcar, bem de boa, né? Não significa que a próxima vai ser assim, já estou avisando logo. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma indagação, estou à disposição de vocês aqui, certo? Se não, tenham uma boa noite, tudo de bom, estudem, contem comigo, qualquer dúvida podem me chamar no WhatsApp. E deixando claro aqui que eu não estou aparecendo para vocês no vídeo, porque a webcam minha aqui deu um problema, e em razão da pandemia, né, as lojas estavam fechadas, eu não tive como ajeitar, né, arrumar esse problema na webcam. Mas, como o comércio já voltou, claro, tomando todos os cuidados, todas as precauções, nas próximas aulas nós já vamos ter vídeo, né? Eu já vou aparecer para vocês e até me apresentar face a face aqui para vocês, né? Muita gente não me conhece ainda, Daniela até comentou comigo, né? Mas podem ficar tranquilos que na semana que vem já vou aparecer aqui na aula para vocês, tá? Porque eu já vou conseguir ter resolvido esse problema da webcam, ok? Peço escusas, peço desculpas aqui por esse probleminha, mas como pegou a gente de surpresa, né? Essa pandemia aí, não deu tempo de ajeitar esse problema na webcam, tá bom? Mas alguma dúvida, estou à disposição de vocês aqui agora, né, sobre a aula, sobre a prova. Quem não quiser falar sobre a prova aqui, pode me procurar também no WhatsApp, né, reservadamente, que eu explico. Posso mandar também os padrões de resposta, não tem problema algum, né? Assuntos também referente às aulas, né, às dicas ou dúvidas, eu também estou à disposição de vocês, não só aqui na aula, mas também lá no WhatsApp, né? O e-mail é bem difícil porque eu recebo muitos e-mails, mas o WhatsApp eu sempre quando posso estou respondendo para vocês, tá bom? Estou à disposição caso tenha alguma dúvida. Não, para mim tá tudo Alô, ótimo, professor. professor. Então, Tá vou dar boa tranquilo. noite. Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bom? Boa noite.